Segura aí, galera, porque a Revolução Francesa não é só aquele assunto que cai todo ano. Ela é praticamente o plot twist da história mundial. Imagina a França lá no final do século XVIII, um país com cara de Idade Média, onde castelos imponentes se erguiam sobre vilarejos humildes, e festas luxuosas da nobreza contrastavam com a fome do povo. Era como se existissem dois mundos. De um lado, a nobreza e o clero, vivendo no luxo, isentos de impostos, desfilando em carruagens douradas e se deliciando em banquetes intermináveis. Do outro, o terceiro estado, burgueses, artesãos, camponeses, que carregava o país nas costas, suando para sustentar todos os outros, pagando impostos cada vez mais altos e vendo o pão sumir das mesas. O rei Luís XVI, com sua peruca branca e jeito indeciso, mandava e desmandava do Palácio de Versalhes, cercado de conselheiros bajuladores, enquanto a insatisfação fervia nas ruas de Paris. O povo já estava de saco cheio desse absolutismo, onde o rei era quase um deus na terra, e suas decisões podiam arruinar a vida de milhares sem que ninguém pudesse questionar. Mas afinal, por que essa revolução foi tão importante? Porque ela não só derrubou o rei e o sistema feudal francês, mas também virou o mundo de cabeça para baixo. De repente, ideias revolucionárias começaram a circular como faíscas em palha seca: liberdade, igualdade, fraternidade, separação entre igreja e Estado, e até o nacionalismo moderno. Tudo isso impulsionado pelo Iluminismo, esse movimento intelectual que era tipo um Wi-Fi de ideias novas, espalhando conceitos antes impensáveis. Esquentou de verdade quando o rei Luís XVI, acuado pelas dívidas impagáveis e pela crise econômica que devastava a França, decidiu tomar uma atitude desesperada: convocar os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia havia mais de 170 anos. Era uma última cartada, quase um pedido de socorro. O Palácio de Versalhes, com seus salões dourados, virou palco de tensão e expectativa. Nobres, clérigos e representantes do povo comum, o terceiro estado, se reuniram, cada qual com suas queixas, medos e ambições. Mas logo ficou claro que o jogo era injusto. Cada um dos três estados tinha direito a apenas um voto, mesmo o terceiro estado representando quase 98% da população francesa. Era como se a voz do povo fosse abafada por perucas empoadas e mantos bordados. A indignação crescia a cada sessão. Os representantes do terceiro estado, cansados de serem tratados como figurantes, decidiram romper com o teatro. Em um gesto ousado, se separaram e declararam: somos a verdadeira representação do povo francês. Assim nasceu a Assembleia Nacional Constituinte, e no juramento histórico feito na quadra de um jogo de tênis, prometeram não descansar até criar uma Constituição que garantisse direitos para todos, e não apenas para uma elite privilegiada. A tensão nas ruas de Paris era palpável. O povo, faminto e cansado de promessas vazias, queria mudanças concretas. A gota d'água caiu em 14 de julho de 1789. Uma multidão enfurecida marchou até a Bastilha, uma prisão sombria que simbolizava o poder absoluto do rei e o medo que ele inspirava. Com coragem e fúria invadiram a fortaleza. Quando os portões caíram, não foi só uma prisão que ruiu, foi o início de uma revolução. O grito de liberdade ecoou pelas ruas, levando esperança e medo a todos os cantos da França. A partir dali, a história ganhou velocidade. Em meio ao caos, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento revolucionário que proclamava liberdade, igualdade e fraternidade. Princípios tão poderosos que ecoam até hoje em constituições do mundo inteiro, inclusive na do Brasil. Mas a tempestade estava longe de passar. A monarquia tentou se adaptar, virou constitucional, mas o rei Luís XVI, incapaz de aceitar a perda de poder, tentou fugir. Foi capturado, julgado e, sob os olhares atentos de uma multidão, perdeu a cabeça na guilhotina. O sangue real tingiu as ruas e mostrou que não havia mais volta. O país se dividiu. De um lado, os girondinos, mais moderados, tentando conciliar mudanças com alguma ordem. Do outro, os jacobinos, radicais liderados por figuras como Robespierre, que acreditavam que só a força poderia garantir a revolução. Quando os jacobinos tomaram o controle, instauraram o chamado período do terror, tribunais sumários, leis implacáveis e milhares de pessoas nobres, inimigos políticos e até antigos aliados, marchando para a guilhotina. O medo era tanto que ninguém sabia se veria o amanhecer. Mas afinal, por que a Revolução Francesa é tão cobrada no Enem e por que ela continua sendo um dos capítulos mais fascinantes e importantes da história mundial? Imagine só, uma sociedade inteira sufocada por séculos de desigualdade, finalmente se levanta.
sacode as correntes do passado e decide tomar o destino nas próprias mãos. Não é só uma história de reis e guilhotinas, é a história de como o povo descobriu sua força e mudou para sempre as regras do jogo. Antes da Revolução, a França era o retrato do absolutismo. O rei concentrava todo o poder, enquanto o povo mal tinha o que comer. Era como se a vida fosse um grande palco, mas só a elite tinha direito ao camarote. Foi nesse cenário que ideias revolucionárias começaram a circular, sopradas pelo vento do iluminismo. Filósofos como Rousseau, Voltaire e Montesquieu espalhavam conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias eram como faíscas em um barril de pólvora, e quando a explosão veio, ninguém conseguiu segurar. A Revolução Francesa não ficou restrita às fronteiras da França. Ela foi como uma pedra lançada num lago tranquilo. As ondas se espalharam pelo mundo todo. O fim do absolutismo mostrou que reis não eram deuses, mas sim homens sujeitos às leis e à vontade do povo. O iluminismo, antes restrito aos salões elegantes de Paris, ganhou as ruas e inspirou movimentos de independência e lutas por direitos humanos em todos os continentes. Foi a partir desse turbilhão que nasceram princípios fundamentais: igualdade jurídica, liberdade de expressão, direito à propriedade, participação política. A noção de cidadania mudou para sempre. E com tudo isso surgiram os Estados-nação modernos, onde a identidade nacional e a soberania popular passaram a ser valores centrais. Mais do que datas e nomes, a Revolução Francesa é uma aula viva sobre o poder da coletividade. Ela nos ensina que quando o povo se une e acredita em um ideal, é possível transformar até mesmo as estruturas mais rígidas. É por isso que o Enem insiste tanto nesse tema. Entender a Revolução Francesa é entender as origens da democracia, dos direitos humanos e da sociedade em que vivemos hoje. Então, se você quer mandar bem no Enem, e mais do que isso, compreender os caminhos que nos trouxeram até aqui, não pode vacilar nesse assunto. A Revolução Francesa é o ponto de partida para entender por que lutamos por justiça, igualdade e liberdade até hoje. Bora continuar estudando juntos? Porque, como a história já provou, o conhecimento é a chave para mudar o mundo. Até a próxima, pessoal!